comecei a escrever isso em 2009, 2010, eu não sabia o que eu estava escrevendo. Não sabia que linha de pensamentos, que linha de literatura, que linha de mestres ocultistas eu estava seguindo. Sendo sincero, não sabia mesmo. Com o passar do tempo me encontrei. Percebi, eu estava seguindo a linha de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, eu acredito que tenha sido o primeiro ocultista, o primeiro esotérico da história das histórias, da história do mundo. Me descobri sendo um hermetista. Tanto que as tábuas de esmeraldas, as tábuas esmeraldinas, falava muito próximo ao que eu pensava, ou seja, eu estava falando de uma certa forma que eu nem sabia de quem era, e me localizei em hermetismo. Hermetismo ético, ética do hermético, a ética, o correto das coisas sérias. Aí escrevi muito ocultismo. Sou um ocultista. Adoro o assunto. Com o passar do tempo comecei a escrever poemas, coisas mais que tocam fundo. Na minha adolescência, 18, 19, 20, até um pouquinho da adolescência, fiz terapia com uma psicóloga. No final ela disse o seguinte, disse que eu sou um homem hétero, mas tenho um toque do entendimento feminino. Ou seja, eu sou um homem, mas eu posso saber o que uma mulher sente, posso sentir quase o que uma mulher sente. Sou totalmente hétero, sempre fui, para não deixar dúvidas, mas eu tenho um toque de romantismo, não sou um machão, sou mais romântico. Sei dizer o que as mulheres gostariam de ouvir, isto que ela quis dizer, eu sei dizer intimamente, não superficialmente, não falar por falar, mas falar para tocar interiormente o que as mulheres sentem. E com o passar do tempo fui percebendo isso, comecei a escrever poemas, comecei a tocar com sensibilidade o que as mulheres acham, comecei a usar a linguagem que as mulheres gostariam de ouvir, e não as linguagens que os homens gostariam de ouvir. Comecei a escrever poemas, vários eróticos, vários até mesmo pornográficos. Comecei a escrever comentários, observações, vários tipos de tópicos diferentes sobre esse assunto: sexo, romance, amor, paixão. Com o passar do tempo eu percebi, se escreve para homem ou se escreve para mulher. Para homem é algo meio grosseiro demais, meio grotesco demais, palavras que só eles gostam de ouvir. Mulheres gostam de ouvir também, mas com outra conotação. Não, outras palavras, outro palavreado, algo mais romântico. Tudo o que o homem gosta de fazer, a mulher gosta de fazer também no sexo. Tudo que o homem gosta de falar, seu vocábulo, tudo que o homem gosta de falar, a mulher também gosta de falar ou de ouvir, mas não são as mesmas palavras. Nisso me aprimorei, e nisto que entra aquilo que aquela psicóloga disse, de eu ter um certo toque feminino, ter uma certa aproximação com os vocábulos da mulher, que as mulheres gostam. Aí, muito tempo se passou. Essa semana agora, comecei a me interessar. Já tinha ouvido falar, já assisti filmes dele, em que ele foi se baseado nas histórias dele.
falo de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, quando eu era adolescente, piadas de Boccaccio. Boccaccio queria dizer piadas de sexo, suja, de mau gosto. E eu aprendi. Boccaccio só escreveu piada suja, piada de sexo, piada grosseira. Fazia rir, mas não tinha nenhum gosto, nenhum bom gosto. Com o passar do tempo, fui percebendo que Boccaccio era um filósofo. Um filósofo. Durante a peste negra, Europa, a peste negra, consumiu, matou metade da população. Ele, um filho de comerciante, não quis seguir os passos do pai, resolver ser um filósofo, um escritor de um assunto que não era comum. Na época se falava muito em trabalhos, comédia e tragédia, escritos comédia e escritos tragédia. Ele resolveu falar sobre sexo, mas de uma maneira diferente. No livro dele, Decameron, o principal deles, o mais famoso deles, Decameron, Giovanni Boccaccio, ele pegou 10 personagens, criou 10 personagens e levou a um castelo. Eram 7 mulheres e 3 rapazes. Eles passavam o dia, de acordo com o livro deles, eles passavam o dia contando histórias, criando histórias. E essas histórias iam de sexo, tragédia, romance, paixão, tudo. E ficou famoso, ficou o primeiro livro que falava desta maneira sobre um assunto tão delicado na época. Boccaccio se inspirou na comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu uma comédia. Boccaccio se tornou uma autoridade em falar de Dante Alighieri. E baseado neste livro Comédia, Boccaccio rebatizou este livro de A Divina Comédia. Exatamente. Boccaccio, Dante Alighieri escreveu um livro chamado Comédia. E Boccaccio se apaixonou, achou tão incrível o livro que rebatizou como A Divina Comédia. Tanto que era a paixão dele. Dante Alighieri escreveu esse livro entre 1348, Decameron, entre 1348 e 1353. Bom, o que Giovanni Boccaccio tem a ver com esse vídeo? O que Giovanni Boccaccio tem a ver comigo? O que Giovanni tem a ver comigo? É o seguinte, como eu disse, na adolescência eu ouvia piadas de Boccaccio, piadas vagabundas mesmo, da pior qualidade. E hoje descubro que ele falava de amor com paixão, com sentimento, falava de sexo com paixão, com sentimento. E é o que aos poucos estou me descobrindo. Como eu disse, com Hermes Trismegistus, foi me descobrindo estar falando a mesma linguagem de Hermes Trismegistus no ocultismo. E hoje me descubro falando da mesma linguagem, da mesma forma que Boccaccio se referia a sexo. Coloquei aqui todo o material que eu tenho impresso que fala sobre sexo, paixão. Nenhuma linha do que tem nesses livros diz respeito ao sexo depravação. Sexo sem amor, sem carinho, sem afeto. Vejo que sexo movimenta este mundo. Sexo movimenta este mundo, não é sexo movimenta o mundo porque é procriação, nada disso. O sexo movimenta este mundo porque é paz interior, é amor, é harmonia, faz bem a nós, faz bem a nossa concepção da vida, faz bem a nossa procura. Se não temos amor, e amor é também
atração física. Se não temos amor, não temos nada, não temos por que lutar pelas coisas, não temos por que sermos sinceros com a gente. Mulher, as mulheres, eu vejo, as mulheres sabem aproveitar muito mais esta atitude, o sexo, do que os homens. Sabem enriquecer seu íntimo com a energia que é gerada durante um ato, que seja sozinha, que seja com 1, 2, 3, várias pessoas. Uma coisa que se rotulou: sexo é entre 2 pessoas e é para procriação. Antigamente se falava isso. Os religiosos, evangélicos principalmente, ato é só para a procriação. Hoje não. Sexo é para bem-estar interior, bem-estar físico, pele, os olhos, cor, cabelos, corpo. Quantas mulheres, quantas adolescentes não têm corpo, são magras, sem curvas, arrumam um namorado, arrumam um amigo mesmo, e aos poucos adquirem curvas, ficam maravilhosas, belíssimas. E não é só de corpo que elas ficam bonitas. O rosto, os olhos ficam bonitos. Ou seja, praticar não vai só melhorar a textura da pele, a textura dos cabelos. A sensualidade é modificada, luz de dentro. Vamos colocar então que sexo acende a nossa luz interior. Nossa luz interior. Os olhos faíscam, são belos, maravilhosos. Por quê? Porque se realizam nos momentos íntimos. Realizam de verdade. Mulheres que se realizam nos momentos íntimos de verdade são mais belas, mais sensuais, mais calmas, mais mães de família, mais fêmeas. Falando de sexo, maldade sim. Quanta gente faz maldade em relação a esse assunto. Vou aproveitar, vou chegar, vou fazer e acontecer. Os homens fazem isso. As mulheres procuram algo mais. Querem romance, querem amor, querem troca íntima de sentimentos, troca íntima de algo mais do que sejam líquidos seminais. Exatamente. Às vezes muitas mulheres mesmo, principalmente de uma certa idade, que estão sozinhas, elas conseguem, e acredito, conseguem se fechar ao sexo. Se fechar porque tiveram experiências negativas com pessoas que não souberam tratá-las como elas gostariam, tratá-las como pessoas repletas de amor, pessoas repletas de paixão, com desejos íntimos, saudáveis, e não sexo por sexo. Entendo que até mesmo essas mulheres que fazem sexo por sexo querem qualidade. Qualidade, ter o seu emocional. Vai sair uma única vez? Vai ter prazer com aquela pessoa uma única vez? É provável que sim. Muitas mulheres até gostam desta maneira de levar a vida, de levar a sua intimidade. Sexo uma única vez com aquelas pessoas. Bom, inicialmente uma única vez, mas se for bom, não se arrependerão em tentar mais vezes. Pois bem, elas querem uma única vez, mas tem de haver uma recompensa interior, um prazer interior, saciar o seu íntimo. Não é saciar simplesmente o corpo, saciar o seu íntimo, enquanto os homens vão para a cama, para saciar, para satisfazer as suas necessidades. Palavra feia, né? Para satisfazer as suas necessidades.
enquanto mulheres, não, digamos assim, são necessidades também das mulheres, mas é necessidade íntima de se sentir bem consigo, se sentir bem com elas mesmas. E encontram alguém, uma única vez, que seja, mas tem que satisfazer essa sua necessidade interior de se sentir mulher, se sentir dona de si. Agora, foi bom? Bom para os dois? A mulher não consegue se entregar pela segunda vez, terceira vez, acaba virando um romance, uma paixão, uma amizade mais interior, mais saudável. Assim estou dizendo. Assim acredito muita coisa, acabei escrevendo aqui, baseado em sexo. Sou um doutor em sexo? Não tive dezenas, centenas de mulheres. Não tive. Assim como uma sexóloga mulher não teve que ir para a cama com dezenas de homens. Não teve que ir para a cama com dezenas de homens para saber tudo aquilo, ser uma doutora e aconselhar as outras pessoas. Quer dizer, se mantemos a mente aberta, sem conceitos pré-determinados, sem não gosto, sem proibições, totalmente aberta, ouvimos algo e pensamos e chegamos a uma conclusão. E chegamos a dar opiniões, a ajudar alguém. Eu me autodeterminei também um sexólogo. Não tenho experiências muitas com mulheres, conheci pouquíssimas mulheres mas aprendi muita coisa. Aquilo que eu disse, mente aberta. E acabo por colocando essas experiências nesses livros. Bom, eu sou um homem, como é que eu vou saber sobre uma mulher se está certo ou não? Como vou saber? Como é que eu tenho a mentalidade sexual de uma mulher para saber se é assim que elas vão gostar ou não? Hoje temos redes sociais em que conversamos com várias pessoas, vários sexos, vários níveis culturais, vários níveis intelectuais mesmo. E muita coisa, evidente, não tudo, mas muita coisa do que tem aqui foi lido por amigas virtuais, mulheres, deram suas opiniões. Claro, algumas não gostaram, acham um pouco sujo, pesado, é o sexo, tenho nojo. Por sinal, uma vez conheci uma pessoa, namorei essa pessoa, um namoro muito complicado, não havia intimidade, não havia nenhuma intimidade que eu chamaria de saudável. Uma hora abandonei, não aguentava mais, não queria mais. Aí fui conversar com uma pessoa, um terapeuta holístico. Conversando, abriu o jogo sobre essa pessoa. O que ele disse? Ele disse que essa pessoa ou é infeliz ou se tornará infeliz. Ela vai precisar de uma terapia para abrir um pouco mais a sua cabeça em relação aos conceitos que ela tinha em relação a este assunto. Sim, em relação a esse assunto, porque o corpo dela era fechado, não se podia tocar, não se podia chegar perto com um mínimo de audácia, sem condições. Ele disse que um dia ela precisaria de terapia para resolver isso. Então, eu digo a vocês, se uma mulher tem uma cabeça aberta, tem os seus não quero, os seus não gosto, todas as pessoas têm os seus limites de prazer, sexuais ou não, têm os seus limites de prazer. A partir de um certo ponto não aceita mais. Entendo que esses limites devem ser respeitados. Sim, respeitados. A pessoa acha desta maneira, é aquilo, vamos tentar seduzir, induzir a ir em frente, a experimentar algo diferente.
Mas temos que levar em conta que estamos em dois deitados e temos que os dois ter prazer. Um só ter prazer e o outro não. Qual é o bem-estar que sentimos? Assim que deve ser. Respeitemos os limites de liberação da outra pessoa. E aquelas mulheres, estou falando muito mais de mulheres, sexo relacionado a mulheres, sim, estou falando de sexo relacionado a mulheres porque é o sexo que eu acho mais saudável. A visão feminina sobre o sexo é mais saudável do que a visão masculina. Sim, a mulher transforma a sua energia do momento em energia, transcende a energia sexual originada. Transcende, se transforma numa energia interior, num poder maior. O corpo se torna mais belo para elas mesmas. O corpo se torna mais sedutor para elas mesmas. Elas sabem utilizar do seu corpo para o seu próprio bem-estar. Às vezes encontramos mulheres maravilhosas, corpos sensacionais, curvas, incríveis, e percebemos nas feições que ela sabe que ela é maravilhosa, que ela é fisicamente, maravilhosa, sedutora, sabe disso e sabe as mais perspicazes, elas sabem como levar a vida, como seduzir o homem que elas gostariam de conhecer e como se livrar daqueles homens que elas jamais desejariam conhecer. Entendo dessa maneira. Estou traduzindo a alma feminina. Me vejo assim às vezes, traduzindo a alma feminina, embora seja homem hétero totalmente a vida toda, tenho um desejo, traduzir a alma feminina. Eu acho que melhor tradutor de um grupo é aquele que está fora daquele grupo. Um homem traduzindo a alma feminina, ou uma mulher conseguindo captar a essência masculina. A essência masculina, sim, vai traduzir, vai pegar a essência do homem, mas numa ótica feminina. É um pouco complicado isso. Não vejo. Porque se nós não estamos naquele grupo, mas resolvemos fazer um apanhado de como é aquele grupo, teremos uma opinião mais sensata, sem tendências. Exatamente, sem tendências. E eu acho que isso é o mais importante. Falarmos de algo sem ser tendenciosos. Estou fazendo isso há bom tempo. Me dedico, gosto de escrever vídeos, já fiz, mas principalmente escrever o que as mulheres gostariam de ouvir na intimidade de outro homem, de outra mulher também. Tem alguma coisa aqui, são mulheres tendo relações, intimidades, poemas, desejos. Porque uma mulher tem que se satisfazer só com homens? Porque ela não pode tentar se satisfazer com uma igual a ela? É questão da cabeça. Exatamente, questão da cabeça. Por que condenar uma mulher que é lésbica? Por que condenar? Ela quer experimentar, quer tentar. Por sinal, temos agora a perseguição aos homossexuais. Vamos acabar com essa raça. É uma situação bem complicada. Não concordo nem um pouco. Mas uma curiosidade, essa tal raça é só de homens. Só de homens. Homens transando com homens. É só viado que existe nesse mundo. Não tem mulheres. Não tem mulheres que transam com mulheres. É uma perseguição tanto estranha. Mas
Mas, voltando, por que uma mulher não pode experimentar ter relações com alguém do seu signo? Opa! Do seu sexo? Não pode tentar uma relação com mais de um homem? Ou solitárias? Por sinal, a indústria do prazer, indústria mesmo, produtos. Estou falando de produtos. Os sex shop. No sex shop tem muito mais artigos, brinquedinhos, toys, para as mulheres do que para os homens. Por quê? Porque as mulheres preferem mais ter uma relação sozinha, solitária, do que se envolver com... se encontrar, do que se envolver com um homem que não é lá muito saudável a ela, não é cavalheiro, não vai fazer o que ela gosta, da maneira que ela gosta. Uma mulher consegue se satisfazer muito mais sozinha com um brinquedo do que um homem que não tem quase brinquedos para isso. Para ver como a mulher tem muito mais a aprender a fazer de seu corpo um prazer verdadeiro do que o homem. A indústria dos brinquedos, dos toys, demonstra isso. Então as mulheres procuram prazeres solitários, prazeres com outras mulheres, quando sua cabeça permite, aceitam, e não tem receio de se envolver com outra mulher. Não tem receio. Aliás, é muito mais fácil uma mulher ser secretamente se envolver com outra mulher do que um homem. Um homem facilmente se entrega, facilmente tem trejeitos. A mulher não, a mulher se torna até mais feminina, muito mais difícil. Algumas algumas não são lésbicas, algumas são sapatão. Sapatão, eu diria, são as mulheres que assumem postura masculina. Mas tem muitas mulheres que se tornam cada vez mais femininas se relacionando com outras mulheres. Isso faz bem. Se tornam mais belas a si mesmo. É isso que eu estou colocando. Vejo o sexo como poesia, não como ato físico. É poesia. No momento de um ato sexual, palavrões se tornam declarações. Ofensas atitudes, indelicadas atitudes, se tornam carinhos maravilhosos. Dizia Juca Chaves, numa música, que ele queria uma mulher que fosse uma dama na sociedade e uma puta na cama. Não estou generalizando em nenhuma colocação que eu faço aqui, estou generalizando. Mas esta colocação dele diz o seguinte: uma mulher quer ser tomada, quer ser possuída, quer ser depravada, quer ser uma puta na cama. Por quê? Porque se sente bem assim? Não, um pouco mais. É o momento da total liberdade. A pessoa que está com ela tem que merecer essa confiança, dela se entregar desta maneira. Mas a mulher quer liberdade nesse momento, liberdade de fazer o que bem entender, o que gosta. Porque se chegou a deitar com alguém, esse alguém é de confiança. E assim, pensando, ela se coloca, se põe e se satisfaz. Quantas mulheres vemos não gostam de conversas relacionadas a intimidades, a sexo, não gostam de conversas, se vestem de maneira comportada, cobrindo um pouco mais o corpo, não tem palavreado estranho, não gostam de vídeos, até mesmo fotos, são totalmente repressivas, repressivas não, controladas. Mas encontram alguém
alguém que merece uma oportunidade. Se desnudam e se tornam quase devassas. Por quê? Porque é o momento dela se tornar ela mesma, dela tomar a própria essência e colocar, expor, porque a pessoa aceitou ela como é, e ela percebeu que há uma segurança em se relacionar com este, então ela se torna uma devassa, faz um monte de coisas que gosta de fazer, não sai falando para ninguém, porque nem todos, ou quase nenhum, nem todos merecem saber desse detalhe dela, nem todos merecem levá-la para a cama, nem todos merecem. E aquele que mereceu, que ela julgou valer a pena, ela se presenteia, se dá. Porque se dá, mas vai cobrar de maneira sutil, mas vai cobrar um retorno, vai cobrar um prazer, aqueles prazeres que fazem bem a ela, aqueles prazeres que vão repor toda a sensualidade que ela sente ter, vai repor o valor à vida dela. Vejo que toda mulher, sim, toda mulher tem o seu momento de alegria, de felicidade. Na aparência, demonstra estar bem, demonstra estar saudável, porque teve o seu momento de bem-estar, de alegria, o seu momento de se amar, amando a outra pessoa. Teve o seu momento de ser feliz, porque tornou uma outra pessoa muito feliz. É um retorno. Muitos homens não sabem, talvez alguns saibam, mas quer ser feliz na cama, quer ser feliz na intimidade, proporcione felicidade, realização. A dama com que esteja deitado, primeiro. Depois, há uma recompensa maravilhosa. Você será recompensado porque foi carinhoso, foi amável, foi gentil, realizou a pessoa com quem estava. Assim que entendo, devemos agir, tornar feliz a pessoa, depois a nós em seguida. Não apregou que uma mulher goste de apanhar. Já vi, algumas mulheres pedem, me bata. Mas aonde que a mulher quer que dê palmadas? Não é tapas, é palmadas. Ela decide em que parte do corpo ela vai gostar de levar palmadas. Qual é a diferença entre palmada e tapa? O gesto é o mesmo. Modifica, em primeiro lugar, a força com que se faz isso. Modifica, em segundo lugar, a permissão, o pedido dela em querer levar palmadas. E o momento que é durante um ato sexual. Podemos também dar palmadas, tapas jamais, mas palmadas na pessoa, na mulher vestida, em lugares que sabemos ela gostar. E sempre nada de força. São carinhos. É o que costumo acreditar. Quer ter uma noite bem romântica, quer ter uma noite bem gostosa, bem sensual, bem safada, comece a seduzir, que seja esposa, que fique o dia inteiro próximo, comece a seduzi-la logo cedo. Mão, palavras, olhares, sim, gestos, presentinhos, bobinhos até. Mas significa que lembrou de pegar aquele presentinho bobinho, lembrou dela,
lembrou daquela pessoa, então pega aquele presentinho bobinho e dê para ela. Muda muita coisa, vai seduzindo, vai melhorando. Quer alguma coisa diferente? Proponha, mas não obrigue, não é propor, não impor. Não dá para aquele dia, deixe para outro dia. Não dá para aquela hora, tudo bem, esqueça momentaneamente. Se for dos dois à vontade, o corpo vai se lembrar sozinho. Nós não vamos lembrar outra pessoa. O corpo nosso, dos dois, irá se lembrar sozinho, irá começar a se aproximar sem que a gente perceba. Assim é termos paixão, gostarmos muito de alguém. Se estamos cansados, vamos deitar, vamos dormir. Já tive uma experiência dessas, é muito louca demais. Estamos cansados, vamos dormir, não temos condições físicas de fazer nada, mas queremos muito. É ruim isso, né? O corpo não aguenta ficar acordado, não aguenta levantar um braço, não aguenta nada, mas estamos com vontade. E acabamos dormindo, não vamos tentar fazer nada que vai ser muito pior, de péssima qualidade, e o sono será uma porcaria. Então vamos dormir. Aí no meio da noite, 1, 2 horas depois, acorda e já está tudo meio consumado, ou seja, o corpo já está, os corpos já estão conectados, ligados, introduzidos. É um sonho erótico isso. Ou seja, o sonho erótico começa quando você acorda, está lá, naquela situação, naquela delícia de situação. E aí não tem dor de cabeça como desculpa, não tem dor aqui ou dor lá como desculpa, porque foram 2 corpos que agiram sem a nossa autorização. Os corpos, digamos assim, foram programados por nossa excitação, foram programados pelo nosso desejo. Estavam cansados, mas entenderam a mensagem. Algo tipo, pense em algo e ele se realizará. E tá. Muito cansado, dormimos com vontades. E essa vontade, logo que os corpos melhoraram, descansaram, colocam em prática esta vontade. Os dois acordam já em posição, já fazendo. É muito louco, muito delicioso. Imaginem como deve ser. Assim, é uma das experiências mais incríveis que se pode fazer. Outra é o tal do Tantra. Mas, infelizmente, na internet tem muita gente oferecendo um Tantra que é pura prostituição. Não acho que deveriam desvirtuar tão delicioso exercício, tão deliciosa prática, através de sexo por sexo. Tudo bem. Temos os nossos pontos energéticos, chakras. Eles devem estar desentupidos, devem estar livres para haver a energia que vem da base até o topo da cabeça. Se temos problemas, aqueles que têm problemas sexuais têm esses pontos energéticos fechados, presos, não passa energia por eles. Então tem traumas sexuais, vem o sexo de maneira diferente. Por isso que algumas pessoas são belas, lindas, interiormente, por aqui se vê, pelos olhos. São belas interiormente por causa dessa desobstrução dos chakras e a visão mais poética do sexo do que as outras pessoas. Há uma visão muito mais poética, uma visão muito mais séria, muito mais interior.
O ato sexual, dois corpos se juntando, dois corpos se conectando, fricção e tudo mais, são dois corpos. Porém, há uma energia que é produzida, que é liberada, e é essa energia que essas pessoas costumam dar mais valor. É essa energia que se mantém após os corpos se separarem. A partir daí, temos que aprender que Tantra não é aquilo naquilo e acabou. Faz massagens, relaxa, toda massagem relaxa. O Tantra, esse Tantra que promovem, relaxa, até um ponto de passar do corpo físico à libido. Relaxam de tal maneira a fazer, em geral, o cliente se sentir excitado, a fazer muita coisa. Mas no Tantra, eu acredito desta maneira, no Tantra tem que haver um ingrediente para que isto seja maravilhoso, para que esse exercício seja sensacional. Esse ingrediente é amor, carinho, paixão, desejo, tesão, vindo do amor, carinho e paixão. Aí será realmente um exercício sensacional. Irá relaxar o corpo, tensionando ele, inicialmente, tensionando ele até a explosão. Explosão final, finalização. Por sinal, no Tantra não existe a finalização comum ao sexo convencional. É uma finalização que se estende por muito tempo. Não é a se acabar um em cima do outro, nada disso. O Tantra que eu digo é algo muito mais espiritual, uma realização espiritual, ou seja, para conseguir fazer isso, o corpo não pode estar sendo examinado naquela coisinha aparente que não gosto, naquele formato que não é bonito. Não é assim que se faz, não se examina o corpo de outra pessoa, se examina o interior de outra pessoa. Eu acho que eu falei bastante coisa sobre sexo, sobre as mulheres. Eu digo que as mulheres são muito mais saudáveis nesse sentido do que os homens. Porque as mulheres pegam essa energia, esse poder, essa coisa gostosa e transformam em energia interior, em poder interior, em evolução interior. As mulheres são mais sábias nesse sentido. Mulheres mais sábias nesse sentido. Aí vamos colocar os cabelos compridos? Pode ser. Existe algo em relação aos cabelos longos. São de pessoas mais sábias. Antenas para ligar com o mundo superior, os planos superiores, para ligar a gente ao nosso universo interior. E a maioria das mulheres tem cabelos longos. Tem também uma coisa chamada sexto sentido. Sexto sentido quer dizer uma proximidade com um mundo oculto. Por que não esse sexto sentido verdadeiro, como muitos comentam, não ser propiciado pelos cabelos longos que elas têm? Mulheres também não se incomodam se o homem ganha financeiramente, ganha mais do que elas no trabalho. Não se incomodam em serem submissas, não é a palavra, ficarem atrás de um homem, não se incomodam, enquanto que os homens não suportam ganhar menos que a mulher não suportam ser uma sombra, ficarem atrás de uma mulher. Os homens não suportam. Por quê? Porque as mulheres são mais sábias. Eu sou homem, sou hétero, não sou machista, mas eu sei que as mulheres têm muito mais capacidade de governar
Não estou falando de todas, é claro, tem algumas que absolutamente não têm condições, mas as mulheres no geral têm muito mais condições de governar o mundo do que os homens, porque têm sensibilidade, são mães, dão à luz, fazem acontecer o milagre mais incrível da existência. São intuitivas, altamente intuitivas, e eu acredito que os cabelos tenham a ver com isso. Altamente intuitivas. Sabem pegar da energia, como eu estou comentando aqui, da energia gerada durante os momentos íntimos, pegar essa energia e transformar em força interior. Conta-se, isto é mais da Umbanda, conta-se que há muito tempo mesmo, esse mundo hoje é um mundo patriarcal, homens mandam. Mas conta-se que, muito tempo atrás, esse mundo era matriarcal, onde as mulheres davam a última palavra. Tem um monte de coisa para dizer sobre isso. Aí comenta-se, eu sei pouquíssimo disso, faz muito tempo que eu ouvi, houve uma certa revolução cultural, algo do tipo, e os homens começaram a mandar. Exatamente, os homens começaram a mandar, mas as mulheres sacaram que poderiam mandar muito mais do que os homens, não estando à frente deles. E é isso que acontece. Trabalham na feira, não escondo isso de ninguém. Lá trabalham os homens, trabalham as mulheres e trabalham os homens e as mulheres numa mesma barraca. Curiosamente, toda barraca em que homem e mulher trabalham juntos, com empregados também, toda barraca em que homem e mulher trabalham juntos, são os dois donos da barraca, as decisões são tomadas pelos homens, mas a palavra final é da mulher. Quem toma conta, trata os fregueses, cuida do visual, é a mulher. Ou seja, num casal, numa barraca em que há um casal, quem manda é a mulher. Eu conversei com um japonês, uma vez, uma barraca de pastel, falei isso, olha, quando o casal trabalha junto, a mulher manda mais do que o homem, e mesmo que o homem tome as decisões, só é colocado em prática se a mulher concordar. Ele concordou. Quer dizer, ele também passa por isso, mas não precisa concordar, não, só pegar, vai num desses locais, ou dependendo do comércio, vai lá, se homem e mulher, marido e mulher trabalham juntos, preste atenção nas atitudes. É a mulher que tem as atitudes mais agressivas em relação a manter o comércio aberto. É a mulher que mantém tudo funcionando. Por isso, a mulher tem mais poder, e isso dá raiva no homem. Tem um poder interior muito mais do que o homem, e isto dá raiva no homem. Porque a mulher vai, luta, faz, consegue em todos os sentidos. Estou comentando sobre sexo, é a mulher que vai e consegue ser mais feliz do que o homem até na cama. A mulher consegue muito mais do que o homem, e sabe disso, e tem consciência nível mais espiritual até mesmo, tem consciência de que ela não está perdendo por ficar à sombra do homem, ela não está perdendo. Quantos casais se divorciam, o homem põe a mulher para fora de casa porque encontrou uma mais nova, porque está de saco cheio dela, põe a mulher para fora de casa, ou ele vai embora, peito cheio, me livrei daquela tranqueira, daquela desgraça, daquela mulher. Palavreado é esse mesmo. Abandona a mulher fica arrasada, não sabe como vai fazer, fica com os filhos. Já conheci situações assim, fica com os filhos,
quase passa fome se não é ajuda de parentes, de amigos. E o marido sai todo cheio, com o carrão que era da família. Pega até a casa. Homens chegam a esse ponto e vão com outra mais novinha, mais bonitinha, mais gostosinha, mais um monte. Ou ficam sozinhos. Mas o tempo passa, 3, 4, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2, a mulher se recompõe, se reestrutura. Ele era a razão da vida dele. Sem ele não sabia o que fazer, ia morrer de fome, eu e meus filhos, e aguentou um monte de baboseira, um monte de situação absurda por conta desta maneira de pensar. Mas está sozinha e descobre que consegue sobreviver àquele sujeito. Consegue sobreviver, se recompõe, se reestrutura, passa a trabalhar e alimentar os próprios filhos, se alimentar roupas que não são mais aquelas roupas usadas, roupas feias, roupas de inferior qualidade. Começa a comprar roupas bonitas, roupas de acordo com a sua idade, bonitas mesmo. Conseguem atrair até alguém melhor do que aquele lá. E aquele é uma desgraça. Volta no fundo do poço, aparência, vícios. Conheci casais que aconteceu isso. Nossa, chega a ser humilhante, chega a ser piada. Realmente o cara sai todo dono de si, não quero mais saber dessa tranqueira, dessa mulher, e vou curtir. Mas quebra a cara. Ou seja, a mulher também sabe sobreviver a situações do pior nível. A mulher também sabe sobreviver a situações desse tipo. O homem não sabe sobreviver, não sabe cuidar de si. Quem cuida do homem é a mulher. A mulher se cuida, se sente bela, independente do corpo, da aparência estar bonita. A mulher se sente bela e consegue fazer o homem se sentir bonito. Consegue, estimula. Não é compre essa roupa, corte o cabelo, não. Consegue fazer com que ele se sinta bem indo atrás de sua aparência. Enquanto que o homem não sabe fazer nada disso, o homem, isso é coisa de mulher. É um pensamento, é coisa de mulher. Claro, não estou colocando todos, homens ou mulheres, nas mesmas condições. Tem exceção em todos os casos, mas muitos homens não sabem se cuidar, não sabem cuidar de uma casa, não sabem cuidar de nada. Então deixa para a mulher. Aí está de novo a superação da mulher. Estou sendo feminista, né? Bem feminista. Mas não estou sendo feminista, não. Não vejo isso como obrigatoriedade da mulher ser inferior ao homem, como coloca nas profissões as mulheres de mesma função, mesma qualificação, mesma colocação, ganham menos que os homens. Por quê? Porque os homens não suportariam tendo mulheres mais bem colocadas, mulheres chefes. Difícil um lugar em que se encontra uma mulher líder de um bando de homens. Difícil encontrar, por quê? Porque o homem é superior às mulheres. Não é assim que funciona de maneira alguma. Eu falo, as mulheres sabem procurar o que faz bem a elas. As mulheres sabem explorar o seu lado intelectual, o seu lado espiritual. Sim, nas religiões, vamos numa religião, qualquer religião. Vamos lá, quantas mulheres tem e quantos homens tem? As mulheres acreditam mais nesse mundo espiritual. Não estou escolhendo religião. Qualquer igreja, qualquer local de oração, vai ver, conte quantas mulheres tem, quantos homens tem. A maioria dos homens estão acompanhando as mulheres. Quer dizer,
não deveríamos contar. Tem muito mais mulheres do que homens, tanto no caso de igrejas para auxiliar. Tem mais mulheres auxiliando do que homens, e tem mais mulheres procurando auxílio do que homens. Quer dizer, em todos os sentidos, em todos os cantos daquele lugar, só tem muito mais mulheres do que homens. É a vida assim? É sim. Quer dizer, a mulher que souber ser maravilhosa, bonita, estando atrás de um homem, mais ou menos, atrás de um homem, e não se sentindo humilhada, adquire muito mais luz interior, adquire muito mais sabedoria, adquire muito mais beleza interior do que o homem que não vai saber lidar com uma mulher melhor que ele. Melhor que ele por merecimento. Por sinal, um homem às vezes consegue uma evolução profissional porque está muito tempo na casa. Porque puxou o saco de alguém. A mulher não, a mulher dificilmente consegue algo melhor porque se puxar o saco vai ser mal falada. Se for melhor, não vai ser aceita como sendo melhor. Há uma diferença sexual, uma diferença de sexo muito grande. Mas a mulher sabe de tudo isso. Estou sendo feminista pra caramba, que eu sei. Muitos não vão gostar desse vídeo por causa disso. Mas estou abrindo o meu jogo. Como eu disse, Boccaccio falava de sexo... Não, antes e até hoje, fala-se de sexo como algo pecaminoso. Exatamente, se fala de sexo como algo pecaminoso, mas eu vejo o sexo, assim como Boccaccio, eu acho que me identifiquei muito com a literatura dele por causa disso, porque ele fala de sexo como evolução espiritual. Ele não colocou dessa maneira, colocou sexo e amor como a mesma coisa, produzindo a mesma energia gostosa. Eu vejo sexo como algo espiritual, evolução. Porque se vemos o sexo da maneira correta, sem sacanagem, estamos evoluindo, nos sentimos bem. Por sinal, tenhamos uma relação com uma pessoa de um nível emocional maduro, muito diferente, muito mais gostoso do que ter uma relação com alguém de não tão bom nível, não tão agradável nível. Terminando este vídeo aqui, falei de sexo, falei das mulheres, a minha intenção era exatamente esse, engrandecer o sexo paixão, torná-lo mais saboroso. Saboroso não exatamente no corpo, porque se temos uma evolução interior, o prazer físico se transfere todinho para o prazer interior, se transfere todinho para o bem-estar que deve ser vivenciado de verdade. Temos que compreender que as relações íntimas não são para prazer físico, não são para necessidades físicas, é para algo mais completo, nos tornar mais donos de nosso destino, porque quanto mais soubermos administrar essa coisa boa que é o sexo em nossa vida, quanto mais soubermos administrar isso, mais aprenderemos sobre a nossa vida, a nossa evolução. Sexo não é chegar lá e fazer extravasar, descarregar e acabou. Sexo é exatamente o contrário, é chegar lá e se completar, se preencher mais ainda. Sair cansado fisicamente, mas o bem-estar interior é incrivelmente maior se estivermos com o emocional nesta atitude. Se não tivermos com o emocional,
seremos só um devorador de corpo. Ruim dizer isso, um devorador de corpo. Bom, obrigado por tudo. Expus aqui os livros sobre o assunto que eu comentei. Esses aqui são livros meus. Escrevi, me senti bem, achei gostoso. Coloquemos assim. Parece que eu fiz sexo em palavras. Na verdade, acaba sendo isso. Quando nos declaramos a alguém, nos declaramos, às vezes falamos do luar, falamos das coisas belas, não falamos do corpo e nem dos prazeres que esse corpo possam nos proporcionar. Mas, aos poucos, com a primeira intimidade, passamos a falar mais sobre a pessoa, sobre o corpo da pessoa, sobre o tesão que sentimos por ela. Aí se torna a declaração de amor, paixão, seduzindo para mais tarde. E é o que eu faço aqui. Acabo fazendo sexo através de palavras. Estranho dizer isso, mas é como me sinto. E me sinto bem, não me arrependo, porque já teve gente que leu livros desse e voltaram, digamos assim, voltaram à vida. Eu tenho isso no meu currículo com muito orgulho. Já teve gente que, senhoras, que já leu livro desse e voltou à vida. Autoajuda sexual. Pois bem, espero que tenham gostado. Aqueles que não gostaram, não vou pedir desculpa, porque procurem saber por que não gostaram. Aí vão descobrir muito mais coisas sobre vocês mesmos. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.